Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Isa, dou literatura. Normalmente, não dou literatura das leituras obrigatórias, vocês trabalham comigo. Literatura geral, literatura regional, arte e história da MPB. Mas, como nós temos muitas leituras obrigatórias para dar vencimento e a Prof. Marina é uma só, a gente vai aqui ajudar ela. E eu vou continuar o trabalho que a gente fez na semana passada, falando sobre Caderno de Memórias Coloniais, com a Isabela Figueiredo. Para quem não viu a primeira aula, vai ficar aqui nos cards, ou aqui nos cards, eu nunca sei lado. A primeira aula, então não dá para ver a segunda aula sem ver a primeira. Ainda mais porque é um livro super longo e com um contexto bem complexo. Só recapitulando o que a gente viu até agora, a gente parou com a Isabela percebendo que a guerra não seria ganha pelos brancos. E agora a África era negra. Seria o fim dos tempos dos brancos. Ela abre o capítulo 31 falando sobre o acontecimento do 7 de setembro. Está meio aberta, algumas coisas que são mais concepções dela do que exatamente fatos. Ela vai mergulhar as concepções dela dentro dos fatos. O que a gente quer dizer com isso? Ela vai contar que durante este dia ela ouviu o vizinho dela, que é o Domingos, ser perseguido pelos negros acatanadas. Toda vez que ela fala katana, ela tá falando de um facão grande. Não é da espada japonesa. É só o termo que eles usavam lá no local. Ela vai falar pra gente que ele só consegue salvar a esposa e a filha, que ele deixa tudo para trás, os animais, a residência e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que para ele é uma grande perda, ele já conseguiu salvar mais do que muita gente que acabou perdendo tudo e até a própria vida. Ela vai narrar mais alguns episódios de pessoas que tiveram a casa arrombada ou que foram assassinadas devido ao massacre do 7 de setembro. E ela vai dizer depois que ela e a filha do Domingos vão ajudar na alfabetização dos negros, das crianças negras. E que isso por um tempo é uma forma de manter um acordo de paz, um cessar-fogo entre ela, a família dela, a família do Domingos, e tudo o que está acontecendo. Passando isso, ela sempre vai falar de datas das quais a gente não entende muito bem qual é o processo dessas datas. Porque na cabeça dela faz todo sentido. A gente só vai entender esses episódios quando a gente vai atrás da história. 25 de setembro, 25 de junho, o 7 de setembro, todas essas datas eu vou explicando para vocês, mas ela não explica no livro o que essas datas são, tá? Ela vai contar pra gente que perto do dia 20 de novembro de 75, a família dela compreende que o fim da guerra será o fim deles e, junto com muitos dos outros brancos de Moçambique, decide ir a Portugal. Só que como eu expliquei pra vocês, ir a Portugal não estava tão fácil assim. Portugal estava lá bem mal e as colônias todas estão eclodindo. O que acontece é que todo mundo queria passagem para Portugal. Não tem avião suficiente, não tem condições de voo suficiente. E essas pessoas não eram desejadas em Portugal. Como eu disse para vocês, a crise dos retornados é muito parecida com a crise dos refugiados que a gente teve agora há pouco. O que isso significa, professora? Isso significa que essas pessoas não eram bem vistas. Elas estavam fugindo da guerra. Elas estavam retornando para um país que não era o delas. Mesmo sendo descendentes de portuguesas, elas não eram naturalmente portuguesas. Elas não tinham dinheiro, elas não tinham bens, elas não tinham propriedade, elas não tinham nada para oferecer. Elas eram simplesmente miseráveis fugindo da guerra. Portugal não tá afim. Portugal já tá em um monte de problema para resolver. Não vai resolver o problema dos outros. Mas o pai da Isabela, por ter a mãe em Portugal, a avó da Isabela vive em Portugal, consegue uma passagem para enviar a Isabela primeiro a Portugal. Ela fala que ela lembra de o pai dela estar arrumando as coisas e ela entrar na caminhonete. Um ponto importante. A partir de agora, a Isabela vai ter alguns capítulos bem problemáticos, porque ela vai falar umas coisas que não tem o menor sentido. Ou ela vai misturar acontecimentos. A gente não sabe se ela tá delirando, se são lembranças confusas, ou se, na real, ela só usava uma droga diferenciada e lembra de 3 formas diferentes de um acontecimento só. Ela vai falar pra gente, a partir de agora, também, de que ela é a carregadora de uma mensagem. Depois a gente conversa sobre isso melhor. Ela vai comentar que o caminho até o aeroporto, na cabeça dela, era ruim. Na cabeça dela,
estava abandonando aquele Moçambique que ela tanto amava. Que a gente mesmo conversou, que ela falava sempre da Terra Vermelha, que ela falava da África ser viva, ela entendia que aquilo do processo da família dela ir para Portugal era algo bom, porque ela entendia a guerra, no mínimo, que era necessário. Mas, ao mesmo tempo, ela via todo aquele processo como uma coisa meio intangível. Parecia tudo muito correto num momento onde tudo estava muito errado. Ela fala que ela lembrava sempre de tudo parecia um caos, de tudo parecia muito confuso, de que a vida na colônia agora parecia não ser mais possível. Ou tu era um colono ou tu era um colonizado. Se você era um colono, você estava fadado a morrer. Se você era um colonizado, você estava fadado à revolução. E para ela não cabia mais a existência dentro daquela situação. Ela vai chegar em uma das lembranças que é problemática pra gente. Por quê? Ela vai estar dizendo pra gente que ela tá em uma escala no Senegal. Ou seja, ela já saiu do aeroporto. Que ela pegou olha, que ela pegou o avião no horário, que foi tudo certo, que foi uma despedida. Só que todo mundo tinha algo para ela levar para metrópole. Porque todo mundo tava com medo de não conseguir a oportunidade de ir, né? Essa oportunidade que ela tava tendo, talvez eles não tivessem. E aí ela vai começar a conversar com a gente sobre essa mensagem que ela tinha para carregar. Além de todas as coisas que foram dadas para ela levar, um anel que ela vai falar que a Dinda dela dá de presente para ela levar, que uma blusa, um negócio, ela vai falar sobre essa mensagem que ela tem que levar a Portugal. E pedem para ela sempre, quando tu chegar lá, tu precisa contar isso, você precisa repetir isso para as pessoas. E o que eles falam para ela é que ela não pode mais fingir que tá tudo bem. Ela tem que chegar lá e falar a verdade. Ela tem que dizer que se perdeu tudo, que todo o dinheiro foi embora, que não se tem nada para comer, que todo mundo morreu. E os negros, depois de matar os brancos, vão acabar matando uns aos outros porque eles não gostam de trabalhar. Quem não gosta de trabalhar morre de fome. Até porque antes eles trabalhavam para os brancos. A África estava condenada. E eles dizem uma frase muito importante aqui. Eles vão chamar por nós. O que eles querem dizer? Na cabeça dos parentes da Isadora, ó, meus parentes, dos parentes da Isabela, a África estava condenada porque os negros não tinham como se manter sozinhos. E que eles ainda chamariam pelos brancos de volta, porque eles estavam condenados. Ela vai repetir isso, só que de formas diferentes. Lembra que ela estava numa escala no Senegal. Aí ela vai voltar lá para o aeroporto. Ela vai lembrar deles chegarem de carro. E a mãe dela vai dar um anel de esmeralda para ela, que era da Dinda dela, que é um presente. Eles choram junto, abraçados. Ai, família, lararararara. Coisa linda. Ela passa para o setor de embarque e ela vê todo mundo dizendo coisas para ela, pedindo para ela falar as coisas, desejando uma boa viagem. E ela vai dizer que ela lembra muito bem que foi a primeira vez que ela viu o pai dela chorar, que ela lembra do pai dela de camisa branca. Ela várias vezes vai falar isso, tá? Que o pai dela é uma figura que tá sempre de camisa branca. E ao mesmo tempo que ela vê todos eles a chorar, ela vê todos eles a sorrir. Que eles entendem que a partida dela é pelo menos uma chance para alguém. Só que, ao mesmo tempo, ela vai dizer que quando eles se encontram quase 10 anos depois, todos eles, parece que a despedida não foi suficiente. E que, ao mesmo tempo, parece que o afastamento não foi completo. É como se ela ainda tivesse carregado o tempo todo vestígios do que eles eram. Aí agora a gente tem um detalhe, tá? Esse capítulo é bem importante, eu acho que ele provavelmente vai aparecer na prova. Não pode não ser agora, pode ser no bem, né? Mas, porque sendo uma prova reduzida. Nesse capítulo ela tá dentro do avião e ela fala com uma moça, que em teoria é a irmã dela. Só que ao mesmo tempo tudo parece um sonho. Na verdade, tudo é um sonho. A gente sabe que tudo é um sonho. Olha meu cabelo separando no meio. Me ignore. A gente sabe que tudo é um sonho porque a Isabela contou depois. Em entrevistas e tal.
ela fala com uma menina que é muito bonita, ela parece uma atriz de TV, e ela é elegante, ela, em teoria, é filha do pai dela. E ela fala que na cabeça dela, o sonho dela era ser no futuro. Ela diz que ela lembra delas descerem no aeroporto, que elas conversam um pouco, só que essa mulher gigantesca, ela ao mesmo tempo parece aquela figura que o pai dela é, gosta de ser imponente, e ao mesmo tempo não. Ela fica se vendo naquela figura, vê aquela figura conversando com a avó, só que essa figura nunca volta. A interpretação que se tem disso, isso a Isabela não falou, é de que na verdade a Isabela tá vendo a si própria no futuro, ou o desejo que ela tinha de se tornar no futuro. Saindo do aeroporto, e ela tava só muito louca viajando no avião. Aí no capítulo, e ela chega em Portugal e ela não é lá muito bem recebida. A avó dela não curte muito o corno dela. Ninguém curte muito o corno dela, porque lembrando, ela é uma retornada, ela não é uma originalmente portuguesa, não importa quão branco ou loira ela seja. E o que acontece é o fato de que ela começa a encher o saco. Ela começa a encher o saco, ela é uma criança que tá sozinha e ninguém gosta dela. Ela começa a encher a paciência. Ela vai dizer, inclusive, que ela passa a roubar as crianças negras. Ela tem uma vida muito boa na África e tinha uma hierarquia na África. Essa hierarquia, ela tá em cima, os negros estão embaixo. E ela tinha um padrão de vida muito alto, em que ela tinha tudo. Coisas que a avó dela não dá, porque a avó dela não tem, tá, gente? Só porque a avó dela não tá afim. E ela rouba as crianças. E ela vai fazer um comentário que eu acho muito legal. Eu vou ler pra vocês e depois eu vou comentar. Que ela diz: para conseguir dormir, acordar, comer e trabalhar. Para continuar. Há inocentes inocentes. Inocentes culpados. Há tantas vítimas entre os inocentes, como entre os inocentes culpados. Há vítimas, há vítimas culpadas. Entre as vítimas, há carrascos. O que ela quer dizer? Que no fim das contas, a aconteceu ela é emaranhada de coisas. E que hoje ela, com cabeça, consegue ver que mesmo entre os inocentes, há culpados. Que mesmo entre as vítimas, há culpados. Que mesmo entre aqueles que sofreram, há carrascos. Por exemplo, o pai dela, em teoria, sofreu com a Revolução, mas o pai dela não é uma boa pessoa. Ela é uma vítima de tudo aquilo, que depois não é tão inocente assim, porque reproduz o comportamento que viveu. Então a gente tem de tudo durante o processo inteiro de revolução no Moçambique. Todo o processo de carrascos estamos dentro de todos. E isso é importante porque é uma concepção inteligente dela, de perceber que não existe o mal da história e o lado bom da história. Entre os bons e os maus, há bons e maus. Ela vai voltar, como sempre, né? Vocês já viram que a obra é um grande fluxo de consciência. Nova minha voz, gente, deixa ficar rouca, me perdoe. Acabou às 6 horas da manhã. E ela chega em Lisboa em novembro. Novembro é verão no hemisfério sul, mas é inverno no hemisfério norte. E ela começa a achar muito estranho todo aquele frio, aquelas pessoas de casaco. Mas ela começa a tentar fingir que ela superou aqui. Ela entende o peso que tem ela ter saído de Moçambique, mas ela também entende os porquês. Ela não vai fazer a linha criança birrenta e dizer que quer voltar para casa. Ela sabe que ela perdeu tudo que ficou em Moçambique. Isso inclui, isso é importante. Ela vai dizer pra gente que ela passou, que é como se ela carregasse o peso de tudo, mas ela entendesse que ela tinha que lidar com aquilo. Ela precisava
loucura. Tá, eu não sei o que aconteceu aqui, o computador desligou sozinho, mas tamo aí. Situações diversas do EAD, né? Ela não faz a criança briguenta, birrenta, ela entende, mas aquilo dói pra ela. Porque ela até, inclusive, eu acho que tudo piora pelo fato dela não ser bem recebida pela família dela. A avó dela não vai muito com os cornos dela, a gente vai ver outros episódios mais problemáticos, e tudo pra ela é muito complexo. Principalmente pela família dela entender ela como uma coisa à parte. A Isabela é meio uma pet que ninguém queria. Ela vai falar que ela vai pra casa da avó dela e ela se sente muito sozinha. Que a avó dela é uma senhora bem velhinha, só que ao mesmo tempo bem grosseira. Ela vai falar muito dessa questão de que Portugal é muito fria e muito grosseira. E ela vai dar esse mesmo reflexo pra gente da avó dela. Que a avó dela é quase um reflexo de Portugal. Fria, velha e cinza. Ela vai falar que ela passava frio em Portugal, só que ela tem uma lembrança de o pai dela contar pra ela que quando tu tá com muito frio, tu não te encolhe, tu te estende. Daí o teu corpo distribui o calor e tem mais chance de não ter uma hipotermia. Óbvio que ela não vai dar essa explicação, mas a explicação que ela tem é de que o pai dela falou que sempre que tiver muito frio, tu te estica. E é uma coisa que a explicação, no caso, é essa. E ela vai lembrar disso. E ela diz: meu pai me ensinou isso. E meu pai estaria sempre comigo. E eu vou me manter forte do jeito que eu tinha que ser, mesmo eu estando com frio. Vocês devem estar pensando, né? Tá, tem gente morrendo lá na África. Tem. Mas, né, cada um com seu cada qual. Ela, como sempre, faz o discurso dela, o choro dela. Ela vai ter um insight, um brainstorm, em que ela lembra muito do pai dela. Só que isso ela tá fazendo pra gente um processo de digressão. Ela tá jogando pra gente do passado uma informação que ela só vai ter no futuro. O que eu quero dizer com isso? Ela vai dizer que o pai dela vai ter ódio dos negros pra vida toda. E ela, em teoria, é diferente disso. E ela vai dizer que ela, mesmo amando o pai dela amando ela, eles vão ter brigas durante toda a vida. Que ela vai ouvir sermões dele, que eles vão ter, que vai ter gritarias do pai dela. Ela fala que ele grita colado na cara dela sobre o quanto ele odeia os negros. Só que aquele discurso que montaram para ela lá em Moçambique, que ela tinha que responder aqui, ela não entende muito bem. Ela não concorda 100%. Ela não tem esse ponto de vista quanto às coisas. E ela escutou a vida inteira os discursos do pai dela, gritando com ela, xingando ela, e ela ouviu bem quieta, só que para ela não havia como concordar com aquilo. Ela meio que disse, tipo, eu tava lá e eu vi que não foi tudo isso, entendeu? O senhor pode ter ódio dessa situação, mas eu não vou concordar e fingir que só os negros que fizeram coisas erradas, que eles se rebelaram do nada, e tudo é uma grande esquizofrenia. Ela sabe o que aconteceu, depois de mais velha sabe mais ainda, e entende que a guerra não foi simplesmente um surto coletivo dos negros. Os brancos praticavam colonialismo, os brancos praticavam exploração, e uma hora receberam uma resposta. E ela vai dizer que ela, diferente do pai dela, resolveu tentar compreender da melhor forma possível isso, e não alimentar esse ódio pelas pessoas negras. E sim entender que tudo foi questão de um processo e que eles estavam dentro do processo. Voltando para Portugal, ela vai dizer que a avó dela recebia muitas visitas. Os vizinhos não curtiam muito os cornos dela. Só que os vizinhos têm pena da avó dela. Todo mundo trata a avó dela muito bem e age como se o filho dela tivesse abandonado ela. Se o filho dela tivesse abandonado a família para ir para ir a Moçambique, tentar fazer a vida. Ela entende isso e ela entende que, na verdade, a avó dela queria que o filho tivesse vindo, não a neta. E é por isso que ela não tem tanto apreço pela neta. Porque ela fica pensando, meu filho tá lá em Moçambique, sofrendo, pode estar morto, e eu tô com essa pirralha aqui enchendo meu saco. Ela vai falar bastante das visitas que a avó dela recebe, mas nenhuma delas é realmente relevante.
Tem um cara que leva doce, tem uma mulher que leva fruta, mas nada é realmente totalmente útil. Ela vai falar pra gente que ela vai morar numa cidade em Portugal que se chama Caldas da Rainha. Só que ela vai falar que pra ela Portugal não é como se ela nunca tivesse chegado em Portugal. É como se uma parte dela nunca tivesse ido até lá. Uma parte dela tinha ficado para trás, digamos assim. E ela entende que tudo que ela foi e ela faz parte de Moçambique. Então, para ela, todo aquele processo de viver em Portugal não é exatamente viver em Portugal. Ela se entende como uma estrangeira, como uma coisa que não pertence àquele ambiente. Só que ela fala a questão de que uma parte dela, na verdade, está lá. E que, ao mesmo tempo, não fazia sentido voltar. Porque tudo que ela entendia como Moçambique não existia mais. Tudo que se tinha lá se deixou para trás. Essa memória que ela tem é de uma coisa que não existe. Um mosquito. Um mosquito. E ela vai comentar que o processo que acontece dentro dela é o mesmo processo que ela acredita que aconteceu com as casas. Quando os brancos saíam das suas casas na colônia, eles queimavam tudo para não dar o direito dos negros ficarem com as coisas deles. E ela pega e fala: gente, que mosquito audacioso, eu achei que eu tinha matado, não tinha. E ela vai falar que o que aconteceu com ela foi meio que isso. Ela meio que queimou a Isabela que ficou lá. E ela vai comentar que os brancos faziam isso para que tudo ficasse dizimado. E para que os negros não conseguissem se reerguer sem os brancos. Eles não iam ficar com tudo que os brancos construíram. Eles iam ter que se reerguer do zero. Eles vão ter que fazer da terra queimada a terra deles. Eles não ficariam com todo o processo que os brancos construíram assim tão facilmente. Ela faz uma associação, na verdade, muito importante, com Sodoma e Gomorra. Para quem não conhece, é uma passagem bíblica sobre uma cidade cheia de pecado e que Deus vai lá e queima tudo, com enxofre e chamas, para que nada sobre. As pessoas têm que se reerguer do zero. O livro continua super saudável, né? A Isabela vai continuar tendo reflexões sobre a existência dela ao particular da guerra. A gente até viu bastante coisa que ela fala da guerra, mas ela também falou um monte de coisa da própria vida dela. E uma coisa que é interessante que a Isabela vai falar é que ela também sofre assédio em Portugal. Ela narrou pra gente aquele episódio que o homem negro vem correndo na rua e coloca a mão nela. E ela vai dizer que em Portugal, quando ela ia pra escola, ela tinha uma rua, e dentro, tipo, ela tinha duas ruas assim, em paralelo, e no meio tinha um bequinho que ela tinha que atravessar. Sempre que ela atravessava esse bequinho, tinha uns rapazes que trabalhavam numa construção. Ela tinha uns 12 para 13 anos e os caras ficavam mexendo com ela, fazendo piadinha, pedreirinho, fazendo pedreiragem. E aí ela vai dizer que ela tinha que passar por ali todos os dias e que, mesmo ela sendo recém uma menina, eles já falavam do pequeno corpo que ela mal tinha. Ela vai falar que ela mal tem peitos e quadril e bunda, mas os caras ficam fazendo comentarinhos com ela. E ela só baixava a cabeça e ia quieta. O que é importante isso pra gente? Ela ter noção de que o assédio não era parte dos negros, que o assédio não era uma particularidade da África atrasada. E na verdade ela falou que tudo demorava a mudar. Isso incluía a mentalidade das pessoas. Tanto em relação a ela, como retornada, tanto em relação à própria vivência. É óbvio que é uma vida um pouco utópica, né? Ela querer não sofrer assédio. Só ela. A abençoada o Alecrim Dourado, né? Ela vai contar um episódio bem problemático pra gente, tá? Então ela vai falar que passa-se um ano, basicamente. Não um ano. Passam-se 6 meses. Ela chega no inverno e ela vai embora no verão. Ela não aguenta mais viver com a avó dela, porque a avó dela não aguenta ela não aguenta a avó dela, ninguém se aguenta. E ela resolve que ela vai viver com o tio dela. Ela chama os tios e as tias de ti. E ela vai falar que ela vai viver com o Tigusto.
Ele tinha uma fábrica de prato, louça, e ela ia pra lá, entendeu? Ela ia ficar lá, ela sabia que ele tinha um monte de funcionário, que ele tinha um monte de gente, que ele tinha coisa pra se entreter, que talvez ela tivesse o que fazer, ao invés de ficar só ouvindo a véia enchendo o saco dela. Entretanto, tudo ia bem, já dizia a Edna Mose, mais um dia de glória, até que a capa prendeu no míssil. Ela começa a sofrer assédio desse tio dela. Ele tem uma filha que é deficiente. Ela chama essa menina de aleijada, que não é massa. Essa menina é deficiente, mas o livro todo ela chama a menina de aleijada. E todo mundo via o Tigusto como um homem incrível. Ele trabalha, ele sustenta a família, ele cuida da filha aleijada, ele não abandonou a mulher depois de ter tido uma filha aleijada, ele acolheu a Isabela. Então, ao mesmo tempo que ela quer denunciar ele, que ela quer falar o que ele faz com ela sabe que todo mundo vê ele como um bom homem. Ele cumpre com todos os deveres dele de homem. E a vida dele já era muito difícil. Ele já tinha uma filha aleijada, ele nunca teve um filho homem. Ele tinha muitos problemas também. Então ela fala que ele passa a mão nela, que ele passa a mão no rosto dela, que ele beija ela. Só que ao mesmo tempo todo mundo via ele como um homem incrível. Então ela tem uma dubiedade de situações das quais ela não consegue se livrar. Ela quer falar do que acontece e ao mesmo tempo ela sabe que não adianta ela falar do que acontece. E ela fica sofrendo o assédio dele por um tempo. Ela vai repetir pra gente o que eu acabei de falar, né? Que ela vai fazer uma relação da avó com a cidade. Ela só vai contar no capítulo 45 essa relação que eu disse. E as pessoas da metrópole, ela vê essa relação colonial, ela vai falar metrópole, Portugal. As pessoas são sujas, frias, estúpidas e atrasadas. E isso não é só as pessoas, isso é o local. Portugal é fria e suja, é cinza, é atrasada. Que todo mundo é muito pobre de espírito, é pobre de vontade. Ela fala como se as pessoas que estão na metrópole já vivessem como grandes zumbis no piloto automático. Para ela, todos eles eram pequenos. Ela fala que todo mundo ali não tinha a beleza de viver que se existia nas colônias. Ela não tá errada. Tem um capítulo que chega a ser engraçado, pra não dizer triste. O pai dela vai preso em Portugal. Existe um grande líder político lá em Moçambique, que é o líder da Frelimo. E o pai dela acha que é uma baita ideia difamar o cara, que agora tá no poder. E aí o pai dela vai preso. Como é que eu vou dar exemplo pra vocês, tá? Digamos que a gente tá. Digamos que o Bolsonaro é ditador. Digamos. E aí a gente resolve. Eu resolvo ir lá na porta dele e falar mal dele. Eu vou preso. Que é o pai dela. Ela fala que o pai dela nunca comenta nada sobre a cadeia. Ele passou muitos anos preso e ele nunca falou nada de qualquer coisa. Ele age como se aquilo fosse um período em que ele tenha ido passar umas férias longe. Ela diz que, conhecendo o pai dela, ele deve ter sofrido muito por ter passado por tortura, espancamento, dormir mal, passar fome, mas que ele, como um bom homem, branco, hétero, top, gostosão, nunca vai falar sobre isso. E ela vai fazer um comentário que eu gosto muito. Ela diz: os colonos que permaneceram eram perseguidos e os retornados eram massacrados na Europa. Então, não fazia a menor diferença. Estava na colônia, tu era branco, opressor, então tu ia ser perseguido. E se tu ia para Portugal, tu não era português de verdade, tu era um retirado, tu era um retornado, e tu seria perseguido pelos portugueses. Então as pessoas brancas da colônia, em teoria, não tinham mais o que fazer. Eles já estavam fadados ao fim. Ela vai dizer que, na verdade, o pai dela passou não é muito diferente do que muita gente passou. Ela fala que o pai dela foi preso, sofreu muito, mas nunca comentou o que aconteceu. Esse capítulo é muito bizarro, tá? Eu vou pular ele, vou falar pra vocês, mas esse capítulo é ridículo. Ela vai falar, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Ela vai falar sobre o corpo do pai e da mãe dela. Que a mãe dela era
sequinha, magrinha, e que ela não tinha o hábito de encostar na mãe dela, que ela não podia ficar passando a mão na mãe dela. Enquanto o pai dela era mais grandão, era redondo, gordinho, tipo, um homão, e ela vivia brincando nele, pulando, saracoteando na volta dele, mordendo a cara dele. Pra que esse capítulo serve? Sei lá. Ela vai lembrar pra gente um corte da história. Ela tinha recebido uma das tias dela, que conseguiu fugir de Portugal, e resolve retornar pra Colônia. E ela vai falar que ela tem uma conversa com a mãe dela, anos depois, sobre o que aconteceu nesse fluxo, enquanto ela estava sozinha em Portugal. E que a mãe dela seguiu até o fim da vida, repetindo aquele discurso. Que os negros fizeram tudo, que as pessoas estava tudo lindo, maravilhoso, feliz, que tudo acabou porque os negros resolveram se rebelar. Ela vai falar uma frase que é interessante, que é um branco que viveu o colonialismo será um branco que viveu o colonialismo até o dia da sua morte. Então, mesmo que ela queira ver a mãe dela como alguém que não entende o que aconteceu, ela sabe que a mãe dela entende, só que a mãe dela tá tão incrustada naquela realidade que a mãe dela não consegue ver de fora. Como ela viveu mais tempo fora da colônia do que dentro da colônia, a Isabela meio que se entende como alguém que agora consegue ver do macro. Ela tá de cima vendo o que aconteceu. Ela realmente percebe que é só um efeito reação, ação-reação. Os negros apanharam, morre, resolveram bater. E não adianta eles, como brancos, ficar bravos, porque agora chegou a hora de apanhar. Só que ela vai dizer bastante o fato de que a mãe e o pai dela vão carregar pro resto da vida esse ódio, essa raiva e essa visão de que os negros eram tudo que havia de ruim. E ela não concorda com isso. Percebam que a gente tem um contraste, né? Da Isabela falando os absurdos que falou na aula passada e da Isabela defendendo a visão dos negros desse lado. Ela vai narrar um episódio meio bizarro em que ela tá tipo sentada num lugar e ela vê crianças negras passando e pedindo trabalho no portão. E ela olha para aquilo e lembra dos episódios lá da infância dela, em que ela estava dentro dos restaurantes, lindíssima de vestido branco, e via as crianças lá de fora pedindo comida. E ela vai dizer que talvez a vida na colônia seja um grande reflexo da vida na metrópole. Ela entende, como alguém que agora vê de fora, a parcela de culpa que ela tem. Só que ela também percebe que quando a gente pega a culpa pra a gente não se livra dela nunca mais. A gente vai deixando a culpa crescer dentro da gente e a gente vai perdendo o controle dela. Ela vai falar sobre a morte do pai dela. Quer dizer, ela não vai falar sobre a morte do pai dela. Ela vai falar que o pai dela morreu. E ela foi na casa dele tirar as coisas de dentro, liberar a casa. E ela diz que doa muita coisa. Que as únicas coisas que ela guarda são umas caixas império, que são umas caixinhas imperiais de se guardar coisas. Ela diz que ele morre muito mais cedo do que deveria, pela idade. Incapaz, porque ele desenvolve várias sequelas, né, da prisão. Mas ele morreu como... Ela fala, os homens de ferro estão respingando, felizes. Porque ela diz que ele morreu como o homem que ele era. Talvez tudo tivesse continuado no mesmo processo, ele ainda tivesse morrido do mesmo jeito. Cedo, pelo trabalho, pelo sol, pela situação toda. Ele talvez ainda tivesse morrido muito cedo. E que ela entende que nada, o pai dela nunca foi nada além do trabalho que ele deixou, do reflexo do que ele deixou. Ela vai encerrar o livro com um devaneio, com uma ideia de como seria se ela voltasse, se ela tivesse a chance de voltar a Moçambique.
Ela vai dizer: claro que recordas esse sabor, sabia que havias de recordar desse sabor. O chão tem todo o mesmo travo final, a argila e o osso de vaca moído. A terra é doce. E agora pode subir de novo nas árvores. O limoeiro do teu velho quintal mata-la. Sentes-te leves. Se calhar, pode voar. Como outra hora voaste. Tinha saudades. Confessas para ti próprio, tinha saudade disso. A liberdade. Uma vida tem muitas vidas e tu sabes. É a primeira noite que dormes na rua. Ela fala realmente que a ligação dela é com a terra, que existem todos os acontecimentos, mas que ela sente falta de viver como era a vida na África. Tem todas as particularidades do que a Isabela produz e fala nessa obra, né? Bem complicado. Mas, querendo ou não, ela termina o livro de uma forma positiva, visto a forma como ela começou o livro. Ela vai falar que realmente ela sonha poder voltar a voar e ser livre como a África somente permitia. Relatos importantes que a gente sempre tem que ressaltar. Ela não é um livro que pode ser considerado um relato histórico. Porque a gente não sabe o que ela tá falando da verdade, que ela não tá, ela viaja uns momentos, outros momentos ela parece que tá falando a verdade. Ela fala de episódios que realmente aconteceram por um ponto de vida particular. Então a gente não pode considerar ela e o livro dela como um relato histórico. A gente também não pode dar valor de verdade para nada que ela disse. Por quê, professora? Porque é a opinião dela. A gente só tem a opinião dela. A gente tem que considerar duas coisas. Que o preconceito dela é presente, não é passado. O que a gente quer dizer, senhora? A Isabela escreve esse livro no presente. A Isabela é uma mulher viva que escreveu o livro há menos de 20 anos atrás. Então, a gente tem que considerar que ela mesmo... mas ela tá falando de alguém lá em 1960. Ela podia ter mudado as palavras, ela podia ter escolhido melhor. Ela podia ter revisitado, ela podia ter explicado. Tipo, ela podia ter feito um... Toda vez que ela falou aquelas coisas absurdas, ela fazia uma nota de rodapé. Era isso que se pensava. Hoje vejo que não. Ela não fez. Então, a gente tem que considerar o preconceito dela. E a gente tem que considerar também o recorte de idade. A Isabela tem 11 anos em boa parte do livro. Então, a gente não pode ignorar também que vários recortes que a Isabela faz têm falhas, porque a Isabela é uma criança. Criança não sabe o que está acontecendo. Perfeito, gente. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde. Um beijo a todos. Qualquer dúvida eu deixei ali, aqui, ou aqui, aqui. Eu deixei para vocês o meu Instagram e o meu e-mail, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, mas tem o meu número ali no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Na semana que vem, vocês vão ter aula dos poemas selecionados da Flor Bela Espanca, que também é uma autora portuguesa. Então, não percam a aula. É uma aula importantíssima porque ela é alguém que vai suceder Fernando Pessoa. Só.